chegou a hora de entender um pouco mais sobre gráficos. Claro, antes de colocar a mão na massa, eu preciso que você entenda alguns elementos que num primeiro momento você pode ter tido dúvida quando viu algum gráfico que você pesquisou na internet e achou que massa, como é que você consegue colocar tal, como é que se chama tal elemento e como é que você consegue colocar ali naquele gráfico. Então eu trouxe alguns gráficos, 2 gráficos simples, que aí vamos utilizar inclusive esses gráficos em algumas outras aulas para a gente trabalhar ele em detalhe, mas eu preciso que você entenda alguns elementos. Primeiro deles, bom, toda vez que você cria um gráfico, você tem a possibilidade de colocar alguns itens nele, tá? Assim que você cria um gráfico, e aí a gente vai explorar isso com riqueza de detalhes, vai aparecer uma aba chamada ferramenta de gráfico. E essa aba de ferramentas de gráfico te permite fazer uma série de inclusões, como por exemplo, desses itens aqui abaixo, chamados de legenda. Você pode colocar essa legenda no canto superior, na lateral esquerda, na lateral direita, ou movê-la para qualquer lugar do seu gráfico, qualquer lugar mesmo, tá? Então esse elemento aqui nós chamamos de legenda. Esse item aqui é o item que coloca valor nos seus rótulos. Então, por exemplo, cada espaço desse gráfico de pizza, cada pedaço desse gráfico de pizza, ele tem uma série que a gente nomeou aqui de valores. Então ele está dando valor a essa série aqui que a gente separou por cores. Alguns outros elementos podem ser incluídos, alguns mais básicos, como esses 2 que eu acabei de sinalizar, e outros mais elaborados. Seguindo nessa sequência, um outro ponto que você pode incluir, e aí nessa aba de ferramentas de gráfico, você pode ir lá e tem adicionar elemento de gráfico. Clicando nesse item de adicionar elemento de gráfico, quando eu clico no meu botão aqui de adicionar elementos, o primeiro que aparece é um elemento muito importante também, que é o elemento de título de gráfico. E esse título de gráfico ele pode ser incluído acima do gráfico ou sobreposto ao gráfico, mas sempre acima ou sobreposto. E aí, você quando coloca, e é importante que você coloque em todos os seus gráficos títulos, para que a pessoa que observe o seu dashboard saiba ou já tenha uma noção de qual informação você quer apresentar naquele gráfico. Obviamente, alguns gráficos eles se apresentam por si só, tá? Então você nem precisa utilizar o título, mas aqueles que você quer dar uma força para a pessoa no entendimento, você pode colocar um título importante. Por exemplo, eu posso colocar aqui detalhamento de despesas, tá? Então é um título que já fala um pouco do que é essa informação do gráfico. Quando você está nos títulos de gráfico, aparecem também outras opções de título, tá? Então ele vai abrir uma outra aba lateral que você pode escolher preenchimento, se vai utilizar borda, se não vai, se é cor sólida ou não, mas todos eles fazendo aí algumas referências a esse elemento que você incluiu, que é o elemento de título, tá? Eu vou deixar sem preenchimento só para a gente dar sequência. Um outro elemento importante nessa construção é o elemento de rótulo de dados, que é aquele que a gente já mostrou, que são esses valores que ficam à volta. E ele pode também ter uma alteração relativa à sua posição, se ele vai ficar melhor ajustado. Deixa eu só mover esse gráfico um pouco mais para o canto para você conseguir visualizar. Pode colocar por cima desse outro aqui. Então ele pode, por exemplo, colocar interno as informações ao centro, na extremidade interna, na extremidade externa, melhor ajustado, e aí com um texto, um balãozinho aí de texto explicativo de dados e todas as outras, também mais funções de rótulos, assim como o título, você vai conseguir colocar fundo, se vai ser sólido, se vai ser uma cor ou não, e entre outros pontos. Legenda, que é o que a gente sinalizou também, legenda no canto superior, no canto inferior e também mais opções de sombreamento ou não. Eu vou deixar minha legenda no canto esquerdo, tá? E aí, como eu havia dito, além desses elementos ditos básicos, tá? Além desses elementos ditos básicos, como título, como valor de rótulo e legenda, né? Esses 3 elementos aí ditos básicos,
eu tenho alguns outros elementos que são bem importantes quando você está falando de dashboard. Observe o seguinte, o dashboard em si, e aí vai uma grande dica do se o Excel falasse, o dashboard em si não tem uma convenção que diga quantos elementos ou quantos gráficos e informações tem em um dashboard. Podem ter vários elementos associados em abas diferentes, em planilhas diferentes, que você vai utilizar um elemento lá de hiperlink para fazer essas mudanças, enfim, não tem uma convenção. Uma dica nossa, se você vai utilizar o seu dashboard, quer utilizar ele de forma clara, e a depender da pessoa que vai receber ou manusear esse material, sugiro para você que você utilize elementos, sendo gráfico, tabelas ou entre outros, associados que componham uma única página, sem inclusive fazer com que a pessoa use a barra de rolagem. Então coloque todas as suas informações em uma única tela, em uma única página, tá? Para que você consiga prender a atenção durante todo aquele tempo da pessoa que vai receber essas suas informações e seja fácil de manuseio também, porque é uma única página com, digamos, 4 gráficos que vão ficar muito bem apresentados. E para que você consiga, a depender da quantidade de informação que você queira colocar no seu dashboard, fazê-lo em uma única página, você vai precisar usar algumas associações de gráficos, como por exemplo o gráfico que eu trouxe para você na aula de hoje, que associa barras a linhas. Tá? Então são 2 gráficos na realidade, podiam ser mais gráficos, outras linhas e outras barras, se fosse o caso, comparando ano versus ano, comparando outros fatores aqui, no lugar desses rótulos estarem aqui abaixo, poderiam ser meses, enfim. Você pode associar uma série de gráficos. E aí, a grande pergunta, uma das mais questionadas no nosso Instagram, @SeuExcelFalasse, Facebook, Twitter e entre outros, como primeiro, né? É possível associar números inteiros ou reais aí a percentuais? É sim possível. E como é que eu faço? Tá? Um elemento importante que você utiliza nessa associação é o chamado, veja que diferença para esse gráfico, você tem aqui um outro eixo no seu canto direito, que esse é chamado de eixo secundário. Então o eixo secundário é um grande elemento que vai te ajudar a associar diversos gráficos e principalmente se essas informações elas forem em classes diferentes, vamos chamar assim. Se você estiver tratando em números inteiros ou em valor monetário e você quer colocar um valor percentual, obviamente você precisa entender o seguinte, aí é lá da matemática, não é do Excel. Esse percentual, por exemplo, 26,3, se ele fosse em número inteiro, ele seria 0,26. Então 0,26 é menor do que 2.000. E 2.000 ele ia ficar lá embaixo nesse gráfico se ele tivesse associado a esse eixo. Então por isso que a gente preferiu utilizar um outro eixo, que é o chamado eixo secundário, para dar exata noção e distinguir o que é percentual e o que não é. E aí, antes de te mostrar como é que você opera com essa opção aqui de eixo secundário, e aí dá apenas uma introdução, porque a gente vai entrar mais a fundo mais na frente, é importante que você entenda a construção desses eixos e que eles também podem ser manuseados no seu gráfico. Então o eixo primário, se você clica 2 vezes com o botão esquerdo do seu mouse por sobre o eixo primário, você vai ver que vai abrir um quadro ao lado, no canto direito, que vai te dar algumas opções, como por exemplo limite. Veja que as unidades iniciais, ela começa ela está alterando de 2 em 2.000, né, as unidades, tá? E aí os secundários de 400, está mostrando aqui outros dados. E aí os limites, o mínimo ele começa do 0, mas ele poderia, por exemplo, começar do 2.000. Por exemplo, seu gráfico já altera para 2.000, ele por dia, no lugar de alterar de 1.000 em 1.000, quando eu fiz essa mudança, ele pode alterar de 2 em 2.000 e dar um maior espaçamento. Tá? E assim sucessivamente. Você pode manusear esse seu gráfico, vou trazer ele para cá para melhor visualização. Tá? Você pode manusear esse seu gráfico da melhor forma possível para que você tenha
elementos, né, para que você utilize da forma certa esses elementos. Então, é importante você entender essa coisa da dimensão, porque isso vai fazer toda a diferença na forma de você ordenar esse seu gráfico para ficar melhor nessa visualização. Então, eu preferi deixar essas informações bem juntas aqui, ó, tanto os elementos percentual como os elementos de valores, para dar a exata noção que esse montante representa 26%, esse 18% e assim sucessivamente. Então, esses são elementos importantes na construção de um gráfico. E claro, para te deixar aí com um gostinho de quero mais e você se aprofundar mais nessa coisa do eixo secundário, vê como é simples. Uma dica que eu vou te dizer aqui, a gente vai se aprofundar mais na frente. Mas se você clicar no seu gráfico, ele abre lá a tal das ferramentas de gráfico, tá? E aí dentro da parte de ferramentas de gráficos, no item Design, você vai encontrar uma opção chamada Alterar Tipo de Gráfico. Tá? E se você clicar nesse Alterar Tipo de Gráfico, esse item de eixo secundário já vai aparecer aqui como uma informação adicional. Você pode colocar esse item como eixo sem ser eixo secundário, veja que aconteceu exatamente o que eu falei antes, e você pode colocar ele como eixo secundário. Não se preocupe, a gente vai se aprofundar mais à frente sobre eixos secundários, mas eu não queria finalizar essa aula sem te explicar rapidamente como é que a gente altera esses itens e te mostrar como é fácil fazer isso. Fica conosco, nos vemos em breve. Um abraço.